Poder e opinião, informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e opinião, ao vivo, pela rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e opinião, agora no ar. Olá, amigos, bom dia. Já estamos iniciando o Poder e Opinião ao vivo, RND TV, canal 38.1 e pela sua rádio ZLZN aqui de Manaus. Hoje é quinta-feira, 20 de junho. O ano é de 2024. Uma quinta-feira cheia de informações, notícias do poder, do legislativo, do executivo, do judiciário e também os acontecimentos das últimas 24 horas. Você acompanha, estamos conectados nas redes sociais do Imediato Online, aqui trazendo pelas informações de toda a capital do Amazonas, região metropolitana. E hoje é dia de Sincerão da Política, sempre um convidado, né, da cidade de Manaus, que vai comentar sobre os assuntos que são aqueles mais discutidos nas redes sociais, nas rodas de conversas. E essa semana não foi diferente. Nós estamos trazendo hoje um convidado que daqui a pouco você vai ficar sabendo quem é e por que ele está aqui, né? Só sei que o pronunciamento dele causou muita, não diria polêmica, mas opiniões variadas de vários lados, inclusive aqui na capital do Amazonas. Bom, são 11 horas e 5 minutos, está comigo a doutora Rafaela Torres. Bom dia. Bom dia para você que nos assiste, bom dia Jackson, bom dia Jana, bom dia ao nosso convidado que já será revelado para o Sincerão da Política. E dizer que é um prazer estar com você nessa quinta-feira, com muita informação, com muita opinião, e dizer que estou ansiosa para ver como é que vai ser esse Sincerão da Política. Claro. E o legal é que já aconteceu uma polêmica com essa nossa figura política, né? Na semana. Já aconteceu, mas foi é ontem. Posicionamento. Então a gente vai dar ontem. seguimento a isso aqui hoje, hein? Vamos lá. Doutora Janaína Chagas, mais uma vez, seja bem-vinda ao Poder e Opinião. Bom dia você que nos assiste, todo mundo aqui ansioso pelo dia de hoje, pelo Sincerão de hoje, por causa de toda essa polêmica aí que envolve toda a polêmica que aconteceu durante a semana. Se você está acompanhando as polêmicas na semana, eu tenho certeza que você vai gostar do Sincerão de hoje. Vamos para essa quinta-feira, Deus abençoe. Vamos lá, Jackson. Vamos sim, olha, estou recebendo aqui informações que já está lotada a cidade de Parintins. Hoje, dia 20, já? Já, Parintins? O pessoal já está fazendo festa. Antes as festas eram só os dias do festival. Agora já está começando uma semana antes do festival. Isso, estou com um amigo que é repórter lá de São Paulo. Disse, já que isso aqui é muito quente. Ele disse, bem-vindo. Aproveite sua experiência. É verdade. É verdade. Né? É verdade. Parintins é mais quente do que Manaus muito. Eu acho. Nessa época do ano. Que o sol tá lá no Chapão e o outro está no Cantagalo. Tem dois ali sóis lá em Parintins. Aí. Mas essa é a festa maior Parintins, Festival Folclórico de Parintins. A gente vai começar aqui com alguns destaques. Já o nosso convidado vai dizer um oi e um bom dia e você vai ficar sabendo. Mas antes, a gente vai destacar o seguinte. Olha só, queda histórica nos homicídios de minorias é registrada na gestão de Bolsonaro. É isso, Rafaela Torres? Bom, como nós podemos ver, números, né, pesquisa feita, isso aqui não é só sobre opinião, e sim sobre algo que é comprovado. Então, é de notório, todo mundo sabe que no governo Bolsonaro essas taxas caíram, né? Tanto de homicídio, tanto em relação aos assassinatos dos indígenas, também dos homicídios em relação às mulheres, o homicídio dos negros. Tudo isso teve uma queda na gestão do Bolsonaro, justamente por conta, né, da ênfase dele em relação à segurança pública, em relação a medidas um pouco mais duras com aqueles que cometem esse tipo de crime, né? E também a gente não tem como a gente se furtar da pauta
da lei do desarmamento, né? Que ele combateu e, através do governo Bolsonaro, muitas pessoas tiveram, né? Em relação aos CACs, os atiradores, tudo tiveram facilidade em estar ali legalizado. E isso aqui representa a queda de tudo isso. Porque, ao invés do que eles falam, que deixar uma população armada é incitar a violência, é muito pelo contrário. Armar uma população, uma sociedade, é fazer com que os crimes venham a cair. E ele comprovou isso na gestão dele, porque os números têm mostrado isso. Doutora Janaína Chagas, esse aí não é um problema que vai ser resolvido em 4 anos, em 10 anos, enfim. Até porque o Atlas da Violência continua registrando as capitais mais violentas e, infelizmente, estamos inclusas nessa lista. Infelizmente. Eu fico feliz de a gente trazer esse assunto, Jackson e Rafa, porque por muito tempo a narrativa criada pela gestão anterior, pela gestão atual, na verdade, né, é de que o governo Bolsonaro havia sido uma gestão em que as minorias haviam sido atacadas e que haviam recordes de mortes e etc. E a gente percebe que contra dados e fatos não há argumentos. E que, de forma muito pontual, nós podemos ver os números. E os números são muito positivos na gestão Bolsonaro. A gente vê aqui, de 2019, entre 2019 e 2022, os homicídios de jovens, por exemplo, atingiram os menores índices, chegando a 46,4 a cada 100 mil habitantes, por exemplo, em 2019. E lá em 2017, no próprio governo do Michel Temer, isso era por volta de 72 a cada 100 mil habitantes. Então, eu quero aqui pontuar que não somente nas minorias indígenas, e como a Rafa bem falou, a questão do armamento, em todos os países do mundo, os dados são positivos quando você arma uma sociedade. Então, é importante a gente levantar esses dados, porque a criação das narrativas de quem é oposição a isso acaba, muitas vezes, ficando no ouvido da população quando não é real. E a gente também sabe que a imprensa ajuda muito. Isso. A imprensa ajuda muito dentro dessas narrativas criadas e que são contrárias aos números. Então é importante que a gente observe números e que a gente tire as nossas conclusões baseadas em fatos e dados. Algumas regiões do país, segundo o Atlas da Violência, não sentiram tanto impacto por conta dos conflitos, por conta do tráfico de drogas, regiões, inclusive aqui da Amazônia, por conta da tríplice fronteira, que somos vizinhos, inclusive, dos maiores produtores de drogas do mundo. Continuando na pauta, Planalto e Planície, a vinda do presidente Lula a Parintins foi cancelada. A nota foi enviada ontem e, como já havia sido apregoado a todos os 4 cantos do país, inclusive o presidente participaria de uma das noites do Festival Folclórico de Parintins em sua 57ª edição. Bem, com o cancelamento, toda aquela movimentação política que nós esperávamos, porque é como mensurar o movimento político, é saber quem iria estar lá, né? A gente já tem uma ideia de como seria o camarote da presidência, mas isso reflete também na questão política, e Parintins vive hoje uma acirrada disputa a sentar na cadeira do Executivo. Janaína Chagas. É isso mesmo. O Jackson, é interessante a gente levantar esse assunto, porque o presidente Lula, ele já havia confirmado a vinda dele até o festival, e agora cancelou, e a gente não entende muito bem os motivos do cancelamento. A ideia é que o Matheus Assayag, que é o pré-candidato que é apoiado pelo presidente Lula e por todo o entorno, inclusive pelo bolsonarista Alberto Neto, estava esperando por essa vinda do presidente para se fortalecer, coisa que não vai acontecer. Então, vamos ver como é que essa briga, essa disputa vai ocorrer, né? lá em Parintins. Com a aproximação do festival, tem muita coisa ainda rolando por lá. Muito bem. Agora, Rafaela Torres,
Muitos ficaram frustrados, né? Será que esse Frustrou, cancelamento tem realmente fundamento nessa justificativa que saiu essa nota? Qual dizendo foi? que foi pela tragédia que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul e também pela intensa agenda política no Congresso Nacional. Desculpinha boa, né? Ué, sendo que o festival ele acontece, tem finais de semana, né? Acontece no sábado. Então, eu acredito que isso não é uma justificativa plausível para o presidente da República não comparecer a esse evento, principalmente porque é um evento onde pessoas do Brasil inteiro se deslocam até Parintins para assistir esse festival que é de conhecimento mundial. Até porque o evento catastrófico é no outro extremo do país. Não, sul, e isso, né? e as adversidades do Rio Grande do Sul não tem impedido ele de viajar à Suíça na questão da reunião do... Eu já ia falar sobre isso. Pra Suíça do dá, grupo de pra trabalho. Parintins não, né? Então, assim, isso não impediu. Mas, querida, Quando ele estava no pico da tragédia, ele estava viajando. na Suíça Ainda tá tá menos nessa? 2 graus. Parintins está 42. Então, eu acredito que também a verdadeira desculpa seja que ele não quer mesmo ir, e também tem a questão daquilo que a gente esperava, daquela movimentação política, e ele sabe que isso iria acontecer. Então, isso mostra que talvez alguns acordos aí estejam com uma certa pontinha solta, e ele saiu, botando o Rio Grande do Sul na pauta, mas não tem nada a ver. Já até passou isso aí, ele já está viajando o Brasil, o mundo inteiro. O recurso de 12 milhões que foi anunciado pelo governo federal continua 6 milhões para cada boi. Exato. Continua. Ele não vai, então tudo bem. Eu ainda sou daquela opinião o seguinte, a presença de uma autoridade, independente de que lado seja, no festival enriquece e valoriza, potencializa a imagem do festival no país inteiro. Assim aconteceu com Fernando Henrique Cardoso, quando presidente, visitou Parintins e se encantou com a Cunhamporanga, que a foto dele foi destaque nos principais jornais do país e fora do país. Inclusive a revista Veja, à época, né, fez até um comentário sobre a beleza amazônica que encantou o presidente Fernando Henrique Cardoso. Se não me falha a memória, e olha que a minha memória é 1 tera, a Alessandra Brasileiro, que era a Cunhamporanga. Tu lembras dessa foto, Janaína? Olha, eu vou lhe confessar, Jackson, não me lembro dessa foto. É? Não lembro dessa foto. Eu ia puxar a foto. Vai puxar aí, não? O Fernando Henrique olha para as... Vamos colocar por causa do horário? Para as pernas da Alessandra Brasileira. Tchan! Né? Quer dizer, saiu, né? Eu tenho até um amigo que tem quase 70 anos e eu perguntei dele, por curiosidade, com quantos anos o homem para de olhar para a perna das mulheres. Ele acha que é com 71, que com 70 ele ainda olha. E ainda mais em Parintins, né? Que tem aquela beleza exótica. A beleza da mulher parintinense é diferenciada, né, Jackson? É verdade, né? Tem todo o encanto, tudo em volta. E esse é um fato político. Sim. Né? E a foto, ela foi repercutida no mundo todo. Que o Fernando Henrique, presidente, estava lá despojado. Eu lembro ainda que a dona Ruth era viva, inclusive. Dona Ruth Cardoso, né? Cardoso. Sim. Qual foi o ano? 93, 94. Eu tinha só 9 anos de idade, Jackson, poxa. Infelizmente, Eu não era nem nascida. Eu estava lá. Mas não era nascida. Eu não vi esse momento, mas eu estava lá na cobertura do festival, né? Sim. Já estava na cobertura. Eu tenho o Isso me fez questionar sobre a tua idade, Jackson. Eu tenho 51, não minto pra ninguém. Só que eu comecei muito cedo. Tá aí a foto, ó. Presta atenção. Olha a cara dele. Olha a cara do Fernando Henrique. Realmente. Hein? E não é só do Fernando Henrique, não, tá? Aí também a gente pode ver a cara do nosso saudoso Amazonino Mendes também. O negão conferindo aí. O Amazonino, ele olhou com mais... Esse que ela está cumprimentando, à época era o ministro da Educação. Entendeu? A memória ainda está boa ainda. E a Alessandra Brasileira, Fernando Henrique, o Lula, por exemplo. O Lula já foi uma vez e agora, né? Tem muitas histórias. Eu cobri 16 anos o Festival de Parintins. Sabe, Jackson, um negócio que é interessante a gente lembrar é que na época de Amazonino Mendes e Eduardo, nós recebíamos mais figuras públicas
mais ministros no festival. E na época que o festival ainda nem era tão grande, por exemplo, quanto o que ele é hoje. Eu vou prometer para vocês que eu vou trazer a foto. Coube a mim a missão de acompanhar a Adriane Galisteu. Olha. Ela tinha acabado de ficar viúva, o Ayrton tinha morrido. E ela foi para o Festival de Parintins. Mas eu pontuo não somente figuras globais, políticas. Mas eu digo figuras políticas, ministros, presidentes, enfim, cônsuls. É verdade. Principalmente o governador Amazônia Nino Mendes tinha muito prestígio. Exatamente. E trazia muitas figuras importantes no cenário nacional político. Faz sentido. Mas, se servir de consolo, o Buda do Big Brother vai estar lá com aquele Davi esse ano. Não tem nada a ver, claro que é uma ironia, mas, enfim. O Buda é ótimo. É ótimo. A gente vai para um breve intervalo no Poder e Opinião. A gente começa assim porque é véspera de sexta-feira. Mas daqui a pouco tem um Sincerão da Política e você acompanha aqui na sua RND TV, canal 38.1. Daqui a pouco a gente volta. Veja essa foto aí. Manda pra mim essa foto. Manda. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Amazonas diferente, é um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão, é o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega, e é você que sai na frente, é o Amazonas diferente, é o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Já de volta a Poder e Opinião ao vivo, RND TV, canal 38.1 e também nas LZN. Logo após tem a programação das LZN, Amazônia Hits e o Imediato e o Povo na RND TV. O povo sempre marcando presença e direta aqui. Rafaela Torres, a gente falou tanto de Parintins que eu não perguntei da Rafaela e também da Janaína se elas irão a Parintins. Nunca fui. Sério mesmo? Sério. Caramba. Eu já fui mais de 15 vezes. Eu nunca fui. E eu acredito que eu vá para passar uma noite somente. Uma noite. Eu já te vi lá em Parintins. Pense que eu já fui para Parintins de
todas as formas possíveis, Jackson. Eu já fui De avião. Várias já fui- aventuras. Eu já fui de avião, já fui de jato, já fui em barco da Recreio. Batucada. Barco da Batucada, Já fiquei na olha. geral, já fiquei no gabinete do governador, já fiquei no gabinete de arena, já fui como imprensa, já toquei rocar na Batucada, já E fui qual é o de teu todos. banho? Eu sou... ó, imagina que eu já desci, já toquei rocar na Batucada e já fiquei na geral do garantido. Qual é o meu boi, já? Não, eu fiz a pergunta, né, pra ter, né? Não vou mentir, não. São minhas duas cores vermelhas na vida, são exclusivamente a do Garantido e a do Flamengo, tá? Porque Não, o tudo resto bem. não. O resto Tá. eu sou verde e amarela. Tem uma questão aí, eu vou pelo Garantido, pela amizade que eu tive com o Fred Góes, Paulinho do Sagrado. Eu sou das antigas. Das né? antigas. Eu sou das antigas, Paulinho do Cara, Sagrado. hoje o Jackson tá revelando total a idade dele. O meu saudoso, dói o coração, Sidney Rezende, poxa, sabe? Dói o coração, Sidney Rezende. Primeira vez que eu fui a Entendeu? Parintins foi em 97, Jackson. É? Sim. Então eu tô ganhando de ti. Não vou nem te dizer quando eu fui lá em Paris. Meu boi de pano, sou feliz porque te amo. Maravilha. Exatamente dessa... Agora, o que marcou em mim foi Lagarta de Fogo, do Caprichoso, que eu tenho que reconhecer as Não, e coisas. bicho homem também Lagarta é bonito. de Fogo, quase que eu caio lá de cima. Sim. Na hora do Lagarta de Fogo. Eita, Mas, tô por a fora, hein? parte- Tô por a fora dessa parte- pauta. Mas você tem todo o tempo do mundo. Tem todo o tempo do mundo, é muito novinha, né? Eu Não, já Jackson? falei pra ela. Graças Olha, a Deus. O amazonense, ministro do STJ, Mauro Campbell, ele foi aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, para ser corregedor do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Eu tive a oportunidade de há 15 dias entrevistá-lo e, como sempre, uma pessoa muito solícita, conhecedora da trajetória judiciária do Brasil e, em especial, da Amazônia. Eu acho merecidamente, não foi por acaso que o ministro amazonense Mauro Campbell Marques foi, por unanimidade, aprovado para o Conselho Nacional de Justiça como corregedor. Janaína Chagas. Jackson, eu fico feliz de ter a oportunidade de publicamente desejar sucesso a esse grande nome do judiciário amazonense, Mauro Campbell, que agora assume o CNJ, né, que foi aprovado ontem pela CCJ do Senado Federal. E eu gostaria de citar aqui duas palavrinhas, duas frases que ele falou de declarações dele ontem. O juiz tem que ir às escolas, aos hospitais, a postos de saúde, ele precisa conhecer a realidade da sua jurisdição. E, de fato, isso é algo muito importante, que muitas vezes não acontece. E outro ponto que ele colocou foi que a aposentadoria compulsória não pode continuar acontecendo, que precisa ser uma ação do passado, né? Precisa ficar no passado. Porque muitas das vezes, quando o juiz responde algum tipo de processo ou tem alguma atitude, como aquela própria juíza que falou mal do Lula e acabou Isso. tendo, sob pena, se eu não me engano, a aposentadoria compulsória, a gente observa que o juiz que é aposentado compulsoriamente, ele vai continuar recebendo seu salário, muitas vezes não quer ser aposentado compulsoriamente, quer continuar trabalhando, e ele é retirado do seu serviço e não tem, de certa forma, qualquer pena financeira. Então, a sociedade continua pagando o salário desse magistrado e ele não presta serviço. Então, isso está mais para um benefício do que para uma pena, de fato, essa aposentadoria compulsória. Então, é importante que a gente parabenize, deseje sucesso para o nosso querido Mauro Campbell, que é, de fato, como você falou, Jackson, uma pessoa exemplar. E que muito nos orgulha aqui no estado do Amazonas. Muito sucesso. Graças a Deus, nós temos o Mauro Campbell. Sim. O Rafaela Torres, esta jovem advogada, comentarista política, né? Ainda não foi a Parintins, mas vai a Parintins. Né? E isso é um avanço também para a classe dos operadores do direito. Perfeito. Verdade. Bom, a gente pode perceber que a trajetória
do Mauro Campbell, ela é bem extensa, né? E de muita representatividade dentro do nosso estado e também fora do nosso estado, como o Brasil inteiro. 3 pautas que eu gostei muito da fala dele sobre a questão de que os magistrados precisam conhecer a realidade, né, do lugar que eles estão. Eles precisam saber, né, como funciona a mentalidade daquele povo, porque isso sim tem que ser levado na hora do seu julgamento e na questão da condução dos processos daquela comarca. O segundo ponto que eu achei muito relevante foi quando ele falou sobre averiguar realmente a necessidade da aposentadoria compulsória, como se fosse uma forma de punir o magistrado em virtude de alguma atitude. E o terceiro ponto que eu gostei foi que ele disse que ele quer, né, combater os processos sobre violência contra a mulher, que é uma das prioridades dele. Mas um ponto que ele disse aqui, e eu não concordo com ele, no sentido que ele disse que ele tem interesse de que os magistrados venham serem fiscalizados em relação aos seus posicionamentos nas redes sociais. Então, aí a gente leva para aquelas situações que nós estamos vivendo no nosso país, onde os juízes estão sendo processados e estão sendo vetados de dar sua opinião política, partidária ou sua opinião sobre algumas atitudes ou decisões que vêm da parte do Poder Judiciário. Nesse ponto, eu discordo com o Mauro Campbell na sua atuação frente ao CNJ, como uma forma de... Isso me soa como ele está cerceando o direito do magistrado de se posicionar, de opinar, e não somente só sobre política. Entende? Algumas atuações, algumas atitudes, vamos supor, em relação ao próprio ministro de Moraes, ele não pode dizer que está errado? Ele não pode dizer que, diante da lei, ele sempre viola o processo legal? Então, aí a gente também tem que ponderar sobre a questão de manter e marcar de perto a atuação dos magistrados frente à rede social. Isso é muito delicado e, principalmente, antes de ele ser um magistrado, ele é um cidadão. Tudo bem, gosto disso, gosto desse posicionamento. Eu acho isso muito importante. Falar em voltar atrás, né, rever uma decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, voltou atrás sobre a publicação de uma matéria jornalística de Arthur Lira, né, contra Arthur Lira, da ex-esposa dele, que fez denúncias graves. A defesa de Arthur Lira recorreu ao STF para que fosse retirada a publicação. Ele concedeu a defesa, em 2 horas era para ser retirada a publicação e agora voltou atrás. Eu acho isso muito nobre, né, fazer esse reconhecimento. Mas antes de tudo isso, eu quero apresentar o nosso convidado hoje do Sincerão, que vai ser sabatinado aqui ao vivo, né, que é o vereador Raif Matos, hoje no PL, Partido Liberal, e que atua na Câmara, olha, já estou profetizando a Assembleia, na Câmara Municipal de Manaus, e está conosco aqui, gentilmente, aceitou nosso convite em meio a uma semana muito polêmica. Vereador Raif Matos, seja bem-vindo ao Poder e Opinião. Obrigado, bom dia a todos, privilégio estar aqui, muito obrigado Jackson, Rafa, Janaína, todos, ao Nego Bom, está aí na área também, a todos, para mim é um privilégio estar aqui, me sinto muito bem aqui nesta casa, todas as vezes que eu vim, fui tratado com muito respeito, com muito carinho. Maravilha. Uma semana movimentada, hein, Raif? Pois é, bem agitada, né? Como é que você tá? Como é que você tá? Tô bem, tranquilo, sim, né? A gente não pode descartar a questão da polêmica, mas é um posicionamento. O homem público, existe muita hipocrisia no meio disso tudo. Pronto. E a gente precisa, mediante a tudo isso, se posicionar, né? Eu acho que o posicionamento é muito válido e precisa ter coragem para isso. Eu tenho uma máxima dos meus professores antigos, dá para ver pela minha cara que os professores são antigos. O homem público, ele tem que estar atento a tudo. E não é uma questão de aceitar, é respeitar a opinião. O homem público precisa disso, né? Respeitar. É um pouco difícil, às vezes, né? A gente se aborrece, ou o homem público se aborrece, mas ele está falando para várias pessoas, várias ideologias, várias opiniões. Nós também, do microfone, temos o mesmo
sentimento do homem público. Eu acho isso muito importante nós frisarmos para que a gente possa construir uma sociedade que respeite a opinião. Perfeito. Correto? Concordas comigo, Janaína? 100%. O Jackson, é importante a gente falar sobre isso, porque você, quando está com o microfone ou quando você é homem público, você é vitrine. Isso. E muitas vezes, uma pequena palavra que, quando você está entre colegas ou amigos ou na família, você consegue se voltar atrás, depois no microfone ou na tribuna, depois de falada, parece que você queria engolir, às vezes, a palavra de volta, mas a palavra já saiu. A palavra dita já foi, né? Então, a flecha, às vezes, o tiro. Às vezes é só uma colocação mal posta, e aí você acaba tendo que responder a opinião pública e tudo mais. Mas é assim mesmo, e a gente precisa ter respeito também, não só das críticas, porque as críticas muitas vezes nos fazem melhorar, nos fazem aprender. E a repensar. Repensar também. Uma jovem como você, Rafaela Torres, também tem esse lado, né? De bater de frente, não? Tenho. Tem? Tenho. Na rede social e pessoalmente. Exato. E a partir do momento que você se dispõe a fazer isso, você tem que estar preparado para qualquer coisa. Você tem que estar preparado para uma pessoa ou algum portal de notícia cortar um pedaço da sua fala. Editar e pronto, lá vai. Editar e denegrir a sua imagem. Só que nós precisamos incentivar a população, antes de ler uma manchete ou ler um título de uma publicação, busque não ver só aquele corte, ver a fala por completo, ver o projeto de lei por completo, não só se ater só a um artigo. E teve a situação, né, do vereador Raif Matos, que ele teve a sua fala e que os portais que são de oposição a ele, obviamente, cortaram a sua fala para montar um contexto para distorcer o que de fato ele estava falando. Então, isso pode acontecer com nós, com a gente, que nós estamos aqui nessa bancada, né? Alguém pode pegar uma parte do nosso vídeo e fazer isso circular. Mas a gente sabe a seriedade do nosso trabalho e principalmente a coragem que nós estamos tendo de sentar aqui à frente a uma câmera e dizer o que a gente pensa e a nossa opinião. Então, o Raif Matos, ele sempre se propõe a esse tipo de posicionamento dentro da Câmara e por vezes muito criticado por isso. E é assim mesmo, é assim que acontece. Bom, e paciência, né? Já vamos iniciar então agora, para você, Poder e Opinião, o Cicerão da Notícia. Vamos lá. Da política. Já começou? Então pronto, está tudo ao vivo. Está tudo ao vivo. Muito bem, eu gostaria que você se apresentasse agora ao público que está nos assistindo e ouvindo pelas LZN. Bom, sou o Raif Matos, tenho 43 anos, estou como vereador da cidade de Manaus, uma campanha que eu participei do pleito de 2020, foram quase 1.500 candidatos. Pela graça, misericórdia e o milagre do Senhor, eu consegui aí 4.621 votos, que me deu a oportunidade de representar uma fatia da sociedade dentro do Parlamento Municipal. Sou pai, casado com a Natália, pai do Azaf, criança maravilhosa, uma família, graças a Deus, muito feliz. E sou um servo do Senhor, onde eu priorizo cada vez mais agradar a Deus, porque eu tenho certeza que eu agradando a Deus, eu agrado também uma grande parte da população. Pelo perfil, a gente já pode aqui imaginar que você é um parlamentar de direita. Sim, sim. Beleza. Conservador ao extremo. Muito bem. Aqui, Rafaela Torres e Janaína Chagas vão também conduzir essa pergunta com as perguntas com Raif Matos. Vamos embora. Bora, vamos lá. Raif, vamos lá. Eu, como mulher e também defensora da vida e totalmente contra o aborto, eu vi o teu posicionamento, mas eu queria entender se a tua colocação de que o estupro é ainda pior do que o homicídio. Não, ao contrário. Ao contrário, perdão. Que o homicídio é ainda pior do que o estupro. Ela foi... O que é que você sentiu
Porque, assim, o homem ser estuprado é mais difícil do que a mulher ser estuprada, né? Então, muitas vezes, a gente vê mulheres que, dependendo do nível de estupro, se sentem, inclusive, mortas por dentro, como até um vereador lá se pronunciou. Mas eu queria entender se essa frase você reitera, ou seja, se realmente você confirma que a tua palavra é essa e assim, a justificativa real disso, sabe? Dessa frase pra gente. Eu reitero, afirmo sim. A gente precisa contextualizar da seguinte forma. Existe uma grande agenda internacional onde tenta relativizar, financiada aí por um cidadão chamado George Soros, que financia uma grande parte da militância digital internacional. A gente sabe disso, bilhões e bilhões de dólares, e que, infelizmente, muitos estão caindo num papo dessa agenda internacional que tenta cada vez mais relativizar os principais princípios e valores de quem foi formado a sociedade, que são os valores judaico-cristão, né? A vida está acima de qualquer coisa. É inegociável, a vida é inegociável. A gente não pode pagar o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem. Perfeito. Né? A gente não pode simplesmente, por causa de uma ação, de um acidente violento, sim, né? Um acidente violento que ninguém apoia esse tipo de prática, é uma violência, enfim. Mas a gente não pode tratar o fruto disso, que é um ser humano, uma vida, como culpado. Até porque teve a É uma fala inocência, ela do não é Lula. ali não é um monstro, Ele disse não é que uma um massa de bolo. É um ser vivo, é uma vida, cara. E a gente não pode simplesmente subestimar e ser ao ponto egoísta, ao ponto de dizer, não, eu vou tirar essa vida. Eu vou tirar essa vida. A gente precisa, olha, por exemplo, Cristiano Ronaldo. A mãe do Cristiano Ronaldo, ela tentou abortá-lo. Cristiano Ronaldo. Eu vi, Né? Então, é uma presunção, é você presumir, é você querer ser Deus. É você querer presumir, se colocar no direito de criador, e o ser humano não é um criador, ele é uma criatura, e falar, não, eu vou tirar essa vida porque eu presumo que essa criança que está dentro de mim, ela vai ser um monstro. Ela não pode viver. Eu sou contra qualquer tipo de aborto, tá? Em questão de semana. Meu irmão, já é um zigoto, já é uma vida. Tem que nascer. Né? Independente de qualquer tipo de característica, se é através de um estupro ou se é através de um encéfalo, né? Que são as crianças que ali são detectadas sem cérebro, enfim. Tem testemunhos gigantescos, fantásticos, de crianças de pais que deixaram as crianças viver, o bebê viver, mesmo sem o cérebro, em outros países, e essas crianças uniram famílias, trouxeram alegria mesmo a esse ambiente que muitos falam que é de dor, mas que trouxe união. Né? Ou seja, toda a vida ela tem um propósito. E a gente precisa obedecer e precisa deixar viver. A vida está em primeiro lugar. Né? O acidente, o acontecimento, qualquer que seja, ele não pode simplesmente deixar essa vida por água abaixo. Rafaela Torres. Puxando esse gancho que E o homicídio é você tirar a vida. Puxando o gancho do que o vereador Raif Matos estava falando, isso aí que ele está falando remete muito à minha história. Porque nós estamos falando de estupro, né? Mas a minha mãe já vivia um relacionamento com meu pai totalmente conturbado. Ela já não tinha mais relacionamento com ele há 8 anos. E já vivia uma vida difícil criando os 2 filhos que teve antes de mim. E por um momento eles tiveram ali um encontro, mas não tinham mais relacionamento. Meu pai era um homem muito ausente em relação a ela e várias outras situações de abuso, um relacionamento muito tóxico, enfim. Todo esse contexto, eu vim, né? Ela descobriu que estava grávida de mim. E foi quando ele olhou para ela e disse assim, se tu quiser ter, tem, mas não conta comigo. Mas, olha, eu acho que a melhor solução é você abortar. Então, assim, hoje eu estou aqui e estou tendo a oportunidade de construir a minha história
por uma mulher que mesmo Alô. emocionalmente... Que foi violentada mesmo emocionalmente psicologicamente, abalada, eu creio, né? e que até hoje tem esse impacto emocionalmente falando em relação à minha mãe. Eu percebo que o relacionamento conturbado que ela teve com o meu genitor tem impacto até hoje na vida dela. Entende? Nós não sabíamos disso, isso é uma revelação. Exato. Então, o que eu estou querendo dizer quando ele diz isso sobre, é um monstro, naquele momento, a minha mãe se viu só abalada emocionalmente, sozinha, por muitas vezes abusada emocionalmente e também fisicamente, tanto que todas as gravidez da minha mãe, ela não conseguia segurar. Meu irmão nasceu de 6 meses, eu nasci de 7, com 1,7 kg. Então, assim, com todas as possibilidades de não ter a vida. E ela decidiu mesmo sozinha me ter. E hoje eu tô tendo a oportunidade de escrever a minha história. Fantástico. E principalmente em relação à minha mãe. Hoje eu Vamos sou... segurar aqui para não chorar, hein? E hoje eu sou a maior companheira da minha mãe. Eu vi. Total, a minha mãe é minha parceira. E ela falou pra mim um dia desse, ela falou assim, hoje eu entendo porque que naquela época o pastor disse que um dia eu iria entender porque você estava vindo ao mundo. E hoje ela só pode contar comigo. Tu entende? Então, assim, só é a minha mãe e eu. Imagina se eu não estivesse aqui. Se ela tivesse cedido todo aquele problema, a pressão, a ausência, a insegurança, a dor, e não tivesse... E se ela falasse, não quero ter essa criança. Pronto, já foi então, sincero. pronto. Vamos embora, vamos comer um peixe frito, que essa história aqui já foi, né? Então, todo caso é um caso, é muito delicado generalizar história, isso. A sua história... Sim. A sua história... Eu não sabia, Janaína. Mas eu falo isso não com dor, eu falo isso como tipo, mas ela retrata... Testemunho, né? Testemunho forte. Ela retrata o debate que está acontecendo. Entendeu? Retrata o debate que está acontecendo. A gente, por conta do tempo, vai começar com o Cicerão, com as figuras. A Janaína vai pegar as fotos agora. Vamos lá. Uau. Vamos ver. A gente conclui com mais alguma coisa que o senhor queira falar, de repente, né? Sobre a sua atuação, sobre o que o senhor queira destacar. Mas no Cicerão, aqui do Poder, tem algumas figuras aí conhecidas do cenário político e até fora do cenário político. O senhor tira uma carta, olha... Deixa eu ver a cara da Janaína aqui. Olha, mostra para esta câmera e comenta. Vamos lá. Tá certo, produção? Quero ver agora, hein? Estazinha aqui. Estazinha. Eita. Vamos lá. Quem é? Plínio Valério. Senador Plínio Valério. Rapaz, olha, o Plínio Valério foi uma grande surpresa. Eu estive 2 vezes no gabinete dele em Brasília. Sim. Conversei com ele. Como vereador. Olavo de Carvalho falava que o político que não tem uma ideologia é como futebol sem bola, né? Ou seja... Não acontece nada. Então, realmente, é uma pessoa que tem uma certa afinidade com o que eu penso, com as ideologias que eu acredito. E, na oportunidade, tem feito um bom mandato. É difícil você ter uma certa notoriedade ali em Brasília. São muitos políticos, né? Enfim. Mas ele tem feito um bom mandato. Tem feito... Todo ser humano erra, né? Sim. E o político é um dos cargos que não pode errar, porque se você errar, você é trucidado, né? O médico pode errar em algumas situações, o advogado também, o apresentador também pode errar. De vez em quando. Mas se o político errar, meu irmão... Mas olha, o Plínio tem sido uma grande revelação, assim como senador. Saiu do plenário municipal, né? Ali bem lembrado. Como vereador. Bem lembrado. Foi um dos poucos aí, se não me engano, ele e o Jefferson Pérez, né? E o Amon Mandel... Ele saiu de vereador, foi direto para senador. Isso. O Amon Mandel foi direto para deputado federal, mas, né? assim, foi para Brasília. Foi para Planalto, foi para Brasília. Mas tem sido uma grata surpresa como senador. Fazendo justiça também o Praciano, né? Vamos lá, tire mais uma carta, por favor. Tô com medo de vir aqui pelo esse e-mail. Deixa eu ir pras pontas. Eita. Vamos lá? Eita, agora vai ser bom, hein? Mostra para essa câmera. Arrepia, Raíf. Mostra para essa câmera. Lula! Cara, infelizmente eu não posso falar tudo. Mostra de novo. Eu não posso falar tudo que eu gostaria de falar desse cidadão, né? Porque, infelizmente, o artigo 5º da Constituição Brasileira não tem sido respeitado. E eu não posso nem chamar o que ele é, na verdade. Mas é um ex-penitenciário, né? Ex-presidiário. Condenado. Né? Ex-presidiário, por aí você já tira, né? Então, assim,
Descondenado. Uma pessoa que tem destruído a nação brasileira em todos os aspectos morais, cívico, político, ideológico, e que infelizmente está causando um grande estrago na sociedade. Muito bem. Mais uma carta. Agora, Sincerão da Notícia, Poder e Opinião ao vivo, RND TV, canal 38.1, ZLZN Manaus. Vamos lá, Copa. Eita, só coisa boa que Quem tá é que tá aí? vindo. Marcelo Ramos. Marcelo Ramos. Pré-candidato Uau! do PT a prefeito. Vamos lá. Quer que eu vou falar do Marcelo Não Ramos? pensa Olha, muito não, Raif. pois é, o Marcelo Ramos, a gente tem uma grande afinidade, assim, o irmão dele, que é o Rodrigo Ramos, a gente conviveu por algum tempo, assim, na noite, tocando, né, em vários palcos por aí. É uma pessoa que eu conheço, ele pessoalmente, assim, enfim. Mas temos algumas divergências ideológicas, políticas, pensamentos diferentes, que é normal, né? Fez um mandato relativamente bem aqui para o estado do Amazonas e que está no outro momento da vida dele agora. Desejo todo sucesso para ele, mas que o meu candidato ganhe. É isso que eu ia dizer. Não ele. Muito Sucesso bem. para o Marcelo Ramos. Mais uma cartinha, mais uma foto, mais uma imagem. Vamos lá. Tá bom hoje, hein? Tá bom. Tá muito bom. Vamos nessa. Mostra aí. Presidente da... Roberto Cidade, Roberto Cidade, Rapaz. presidente da Assembleia. presidente da Assembleia. Pré-candidato do União Brasil. Um jovem e talentoso político que, assim como eu, está na política tentando fazer a diferença, está com esse plano ousado de ser prefeito de Manaus, mas ousadia são para poucos e para aqueles que têm coragem, né? Tem os ideais dele, tem as vontades dele de querer mudar Manaus, assim como todos os outros candidatos. Eu desejo toda a sorte do mundo para o Roberto Cidade. Tem os seus posicionamentos políticos, né? Contrário a favor dos meus, mas isso é democracia. Desejo toda a sorte do mundo também para o Roberto Cidade, que tem uma grande chance aí de compor, né? Para ir para o segundo turno. Muito bem. Vamos lá. Temos mais ainda. A última. Já é a última? Será já é? Não? Sim. Não? Não, vamos colocar. Eita, Não, e falar por mim, Tira mais duas O aí. dele, ele é que coisa Um boa. abraço ao Ney Eita. Fábio. Ney Fábio. Eduardo. Eduardo Braga. Dudu. Senador do MDB. Ex-governador. Eduardo ex-ministro. Braga. Vamos lá. É um, como é que o pessoal fala? Um cartola, não? É Cacique. um cacique, Cacique político, né? Tem toda uma história, uma Tu já vivência. conversaste com o Eduardo Braga? Rapaz, eu não tive a oportunidade de conversar com o Eduardo Braga. Eu tive a oportunidade de cantar para ele nos comícios. Faz tempo. Faz tempo, Ei, faz muito tempo. isso aí. Eu cantei na época com o Arlindo Júnior, a gente fazia comícios Ei, juntos e faz tal. tempo isso aí. E faz tempo. Tu tá- Como é que é? Hã? Começou com 13 anos cantando? Eu comecei a cantar com 18 anos de Ah, idade, tá. cara. Quantas vezes o Raif foi pra Parintins já, Jackson? Eu vivi profissionalmente 28, da música, né? Eu 28. estive em Minha Parintins idade. de 98 a 2008. 10 anos. 10 anos. Sempre ali. Intensos. Intenso, Né? vivendo aquilo dali, participando do Conselho de Arte do Caprichoso, Maravilha. cantando ali no bódromo, enfim. Mas Eduardo Braga, Voltando. eu creio que já deu a sua contribuição, né, politicamente do Estado, no Estado do Amazonas. Acertou, cometeu muitos acertos e também muitos erros, né? Certo. E a população que através de um processo democrático escolhe ou não, né, o Eduardo Braga. Mas eu creio que foi que é um grande político do Estado do Amazonas, mas que precisa deixar o espaço aí para que novos possam vir a sentar na cadeira de senador. Acho que já deu sua contribuição. Muito bem. Mais um. Vamos lá. Já é a saideira, não? Tô sendo liso, né, Ney? Tá. Opa, esse que caiu, quem foi? Tem que gravar. Caiu que tu ia puxar, hein? Vamos lá, hein? Omar Aziz. Omar olha aí, ó. Aziz, olha aí. É mesmo. Senador Só tá do vindo gente... PSD. Só veio na mesma fábrica do Eduardo Braga, né? Vai. Veio o mesmo DNA aí. E um grande político também, que já deu a sua contribuição. Tenho pensamentos ideológicos e políticos completamente diferentes do dele, mas enfim, é a democracia. Cada um pensa diferente, você precisa colocar o seu time no jogo e a população escolhe, né? Sempre escolheu. Omar Aziz, mais um daqueles que já deu sua contribuição política e precisa abrir alas
para que novos venham sentar na cadeira, né? Eu acho legal esse posicionamento. Mas uma grande experiência, né? Tem uma grande experiência como político. Verdade. A gente tem na história política do estado do Amazonas Gilberto Mestrinho e Amazonino Mendes, que faziam parte desta mesma, né, sequência política, mas eles não se aposentaram, não. É Foram verdade. até o fim, até o último suspiro, participando da política. Os bons Só pra líderes, deixar- eles sempre deixam os seus review treinados, né? Da história precisa ser colocado. Dá mais uma, não? Dá tempo? Nossa produtora Maiara mandou, então pronto. Vamos Carroção lá. de cena agora, vamos ver. Alberto Neto! Capitão Alberto Esse é meu Neto. candidato, cara. Alberto E aí? Neto, jovem promissor, né? Uma surpresa, uma revelação aqui da política amazonense. Pensa muito parecido comigo politicamente. Isso é muito importante, essa questão de você ter essa afinidade da ideologia. Eu acho muito importante isso, porque tudo começa no campo da ideia, né? Tudo começa no campo da ideia para depois as coisas se materializarem. Então, é o candidato do PL, o partido que eu estou, é o candidato do meu presidente, do meu eterno presidente, que é o Bolsonaro. Espero que nós consigamos chegar, estamos trabalhando arduamente para que nós venhamos chegar ao segundo turno, né? E ganhar essa eleição para que nós possamos gerir a cidade de Manaus com uma pessoa conservadora de direita no poder. O que você mudaria hoje na cidade de Manaus com uma eventual vitória do Alberto Neto, você compondo aquele núcleo duro do prefeito de Manaus? Hoje, para a gente concluir. Olha, Manaus precisa de um choque de gestão em vários aspectos, né? Deixar aquela farofada ali de muita comunicação, de muita mídia, de muito oba-oba, arregaçar as mangas mesmo. E a questão da prioridade. Eu acho que o grande problema de um gestor e do Davi tem sido isso. Você administrar o que é importante e o que é urgente. O importante você precisa fazer, mas não necessariamente não precisa ser agora. Mas o urgente você precisa fazer agora, porque senão famílias vão morrer, né? Então você vê uma certa divergência em muitos aspectos das prioridades, do que é prioridade e do que é urgência para o Davi Almeida, né? Começou o mandato bem, mas infelizmente começou a dar oportunidades e elencar algumas prioridades que eu admito que não sejam corretas, principalmente essa de ficar gastando muito dinheiro com mídia e com pintura da cidade, enfim, muitas outras situações, e a gente tem se posicionado na Câmara, mas que precisa desse choque de ordem e fazer aquela reunião de núcleo duro, conversar com a população, o que é que Manaus precisa fazer de urgente. Urgente, o que é urgente na cidade de Manaus? Né? E dentro daqueles fatores ali de saúde, segmentos da educação, da mobilidade urbana, você detectar essas urgências e trabalhar em cima para sanar logo de cara esses problemas. Muito bem. Vereador Raif Matos, do PL, muito obrigado pela sua presença aqui no Poder e Opinião nesta quinta-feira e participar do Sincerão da Política, né? Que é uma forma de a gente também conhecer um pouco a opinião de cada um que é convidado, dos personagens que compõem a política, não só de Manaus, mas do estado do Amazonas, como nós colocamos aqui. Nós queremos agradecer sua presença e, obviamente, o seu retorno aqui outras vezes. Estamos à disposição, principalmente sempre. numa semana polêmica que foi essa. O senhor já falou do seu pronunciamento? Eu pensei que ia ter que falar mais ainda sobre o assunto. Olha, rapaz, Não, eu passei a mas- madrugada todinha estudando e Não, tal. mas é porque nós sabemos. Olha, a partir do momento... Estamos de acordo que É, o a par- homicídio é a última opção, sempre. A partir Eu do só momento... queria deixar registrado que Ah. eu fui criador de uma lei que institui a Semana Municipal pela Vida na cidade de Manaus, com a finalidade de divulgar a importância da proteção integral ao nascituro. É uma lei de minha autoria que já está na cidade de Manaus. Isso. A gente vai estar forçando o Poder Executivo Municipal a tratar essa lei com carinho, porque precisa de conscientização. Muito né? bem. As mulheres que são violentadas, as crianças que são violentadas, a gente não pode deixar de tirar a responsabilidade do Estado. Sim. Porque o Estado também precisa ser um grande aliado nisso tudo, em abraçar, em colocar o seu corpo ali de servidores, né, para minimizar esse problema da violência. Porque aonde o Estado não chega,
o malandro está chegando e está acontecendo a violência. É o que eu digo, que isso aí é só a ponta do iceberg, né? Obrigado, Rafaela Torres. Muito obrigada. Encerrando essa quinta-feira com muita conversa, com muita opinião. E agradecer a presença do vereador aqui, juntamente da Jana, do Jackson, e dizer que amanhã temos mais. Obrigado, Janaína Chagas. Obrigada a você que nos assistiu. Obrigada, Raif, pela participação. Rafa, Jackson, Deus abençoe essa quinta-feira. Muito obrigado. A direção e a produção aqui é da Ariela Maiara. Operação de áudio e VMix do Anderson Nego Bom. RNDTV, canal 38.1. Aqui a gente trata sobre gente. ZLZN, até a próxima.